Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os resultados do quarto trimestre de Bradesco, entender se está barato, se está caro, se ainda vale a pena comprar e calcular o retorno esperado da ação. Então antes da gente ir pro vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever, ativar os sininhos e comenta aqui se você tem Bradesco ou pretende investir. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, nosso disclaimer padrão. Nada do que eu trouxe aqui é recomendação de compra ou de venda. Esse daqui é só um estudo dos resultados do banco. Então vamos lá, primeira coisa, como que foi o trimestre do banco? Então, o Bradesco lucrou 6,5 bi no quarto trimestre de 25, uma evolução de 5% contra o trimestre anterior e de 20% no ano contra ano. Então o banco tem se recuperado ano após ano, desde 2023, que o banco teve um lucro péssimo na casa de 20 bilhões. Desculpa, acho que foi até mais baixo, acho que foi 18 bilhões. Ele vem se recuperando ano contra ano consistentemente e agora o ROI atinge 15,2%, superando o custo de capital. Por que a gente olha muito isso no banco? Porque o banco ele faz a intermediação financeira. Então ele capta dinheiro no CDB, que ele te paga 100% do CDI, e empresta para outras pessoas, e aí ele cobra 15, 20, 100% ao ano. E aí, o que acontece? Quando o banco tem um lucro menor que a taxa Selic, ele não está gerando valor para o acionista. Porque se o acionista estivesse simplesmente colocando no Tesouro Selic, ele estaria ganhando 15% ao ano. Então, por isso que é fundamental o ROI dos bancos ser acima do custo de capital, que no caso é a Selic, um pouco abaixo do que a Selic. No ano, a gente vê que o banco lucra 24,7 bi, crescendo 26% ano contra ano, é um baita de um resultado, um baita de um crescimento. E aí, quando a gente olha mais no detalhe, então alguns destaques, como eu já falei, o lucro cresce 26%, receitas crescem 13%, a carteira de crédito segue crescendo 11%, com ganho de share em pequenas e médias empresas, a inadimplência sob controle em 4,1%, ou seja, inadimplência estável, seguros com ROI de 24%. Então, olha só, a gente falou que o banco tem um ROI de 15%. Os seguros têm um ROI de 24,3%, ou seja, é a parte mais rentável do banco e cresce 16% ano contra ano, um baita de um resultado. Aqui ele fala um pouco mais sobre as ações que ele está fazendo, mas eles estão fazendo uma mudança estrutural no banco, muito voltada à cultura, realmente, a ser uma cultura mais ágil de alteração, de mudança, porque eles não tinham, mas que com o novo CEO eles estão implementando desde 2023, tá? E aí, olhando um pouco mais no detalhe, a gente vê que as receitas elas crescem trimestre contra trimestre consecutivamente. Então, as receitas atingiram 37 bilhões. Disso, 19,2 bi foi de intermediação financeira, que cresce 15% ano contra ano, que é a receita com empréstimos do banco. A gente teve 11,1 bi de receita de prestação de serviços, que cresce 9% ano contra ano. Então, taxa de conta, de cartão de crédito, tudo isso daqui entra aqui. E o resultado de seguros e capitalização 5,6 bi, crescendo 16% ano contra ano. Então vocês podem ver, o que puxa bastante o resultado do banco é a parte de seguros, é a parte mais rentável. E o que eu quero mostrar para vocês, olha aqui, desde 2024 a receita crescendo trimestre contra trimestre. Isso daqui, gente, é sensacional. Mostra que o banco realmente está caminhando para a direção certa. E não só a receita, mas a carteira de crédito do banco também evolui. Então vocês podem ver aqui, a carteira de crédito bateu 1 trilhão, crescendo 11% ano contra ano, cresce. Aqui ele estava mostrando o ritmo da carteira de crescimento, onde ela cresce. Pessoa física crescendo 12% ano contra ano, e aqui é onde a gente tem que tomar muito cuidado, porque pessoa física geralmente é mais inadimplente, a inadimplência dela é mais alta que pequenas, médias empresas. Micro e pequenas empresas, olha só, crescendo 20% ano contra ano, então eles realmente estão ganhando share e volta a tracionar aqui em grandes empresas. Então, muito interessante, o banco como um todo volta a tracionar nesse sentido, o que é muito legal, tá? E aí, quando a gente olha aqui, um último ponto interessante, tá, gente? Vocês podem ver que o banco ele cresce muito em pessoa física, mas queria chamar a atenção por um valor, ó. Quando a gente olha cartão de crédito, cresce 10%, mas voltado para onde? Para alta renda, que é onde tem menos inadimplência. Então, ainda assim, mesmo crescendo pessoa física, o banco está crescendo em um segmento que é menos arriscado, que é a alta renda. E aí, quando a gente olha na inadimplência, como o banco muito bem traz, eles mantêm a inadimplência estável, olha só, desde o ano passado, em 4% para 4,1%, ou seja, super estável, mesmo crescendo a carteira de crédito, ou seja, os novos empréstimos têm sido muito bem gerados, né? A carteira reestruturada, que são de operações com problema, vem caindo trimestre contra trimestre, então ela sai de 34 bi para 25, 26 bi, o que é muito bom, e
A carteira de crédito com garantia sai de 45% em 2019 para 59%, ou seja, o banco está muito mais precavido, está muito mais, vamos dizer assim, é, seguro, conservador na hora de se conceder os empréstimos, pedindo muito mais garantia, o que é muito bom para nós acionistas, tá? E aí quando a gente olha aqui, ganho de margem, então o banco vem evoluindo o ganho de margem, nada adianta o banco emprestar para as pessoas e depois ter que dar tudo aquilo na parte de inadimplência. Então olha só, a despesa com PDD cresce 11% ano contra ano, mas a margem financeira cresce 15%, ou seja, ele tá ganhando espaço, ele tá emprestando mais, recebendo mais juros, está pagando mais pelos empréstimos, natural, mas está conseguindo gerar mais margem. Então, olha só, a margem com clientes sai de 8,4% para 9%, o que é muito bom, tá, gente? Então, o banco está se tornando cada vez mais rentável, o que é muito bom. Quando a gente olha as despesas do banco super controladas, então a gente vê aqui despesas de 17 bi crescendo 8,5% ano contra ano. Quando a gente olha pessoal administrativa, cresce 5%. Então o banco, mesma coisa, está investindo muito em tecnologia, o banco está reduzindo o número de agências. Olha aqui, ó, em um ano eles reduziram em 1.400 pontos de atendimento. Desde 23, saiu de 7,4 mil pontos de atendimento para 4,6 mil, ou seja, é uma queda de quase 3 mil pontos de atendimento. O banco tem reduzido isso, tem melhorado a sua eficiência, olha só, tá em 50%, isso aqui é muito alto, tá? Itaú trabalha na casa de 38, Banco do Brasil trabalha na casa de 28, então assim, o banco tem muito espaço para melhorar a eficiência, e isso para nós que somos sócios, temos que pensar, tem muito espaço para melhorar ainda de lucro, de rentabilidade. Então, o banco está caminhando para essa direção, mas existe uma demora entre você investir em tecnologia, reduzir a sua carga de pessoal, a sua carga de pontos de atendimento, e isso se refletir no lucro. Mas o banco está no caminho certo. E aí, quando a gente olha aqui, opa, quando a gente olha aqui a rentabilidade da seguradora, eu queria trazer isso em especial porque a seguradora nesse ano lucrou 10,1 bi, crescendo 11% ano contra ano, com um ROI de 22% no ano, um ROI altíssimo, tá? Aqui a gente vê o resultado consistentemente crescendo, isso é muito bom. E aqui eu chamo a atenção porque hoje o banco está lucrando 25 bi, praticamente 25 bi. Desses 25, 10 bi só é a seguradora. Se essa seguradora fosse avaliada na bolsa, como a BBSE, Porto Seguro, ela deveria valer 100 bi, praticamente. Por quê? As seguradoras são negociadas com 10 vezes preço sobre lucro. Ou seja, hoje, o banco como um todo vale 180 bi e só a parte de seguros deveria valer 100 bi, só a seguradora. Ou seja, é como se você estivesse comprando o banco por 80 bi. E aí, se você faz a conta aqui, você está comprando um banco de 80 bi que lucra 15 bilhões por trimestre, por ano, perdão, com o lucro crescendo. Ou seja, você está comprando o banco a 6 vezes ah, preço sobre lucro. Ou seja, o banco ainda está descontado. Isso aqui era bem mais baixo, tá? Há 2 anos atrás, estava comprando o banco a 2, 3 vezes preço sobre lucro, mas ainda é um banco descontado. E aí, quando a gente olha o guidance de 2026, a gente vê que o banco ele cresceu em 2025 11% acima do que ele estava pretendendo. A margem financeira foi muito próxima do topo do guidance, o que é muito bom. A receita com prestações de serviço também, topo do guidance. As despesas foram no topo do guidance também, mas ele está investindo muito em tecnologia. E os resultados de seguros também, topo do guidance. Ou seja, o banco entregou tudo muito acima do que ele estava pretendendo. E para 2026, Gustavo, o que ele espera? Então, ele já tem uma carteira de crédito que ele já espera crescer mais do que ele tinha no guidance do ano passado, o que é muito bom. A margem financeira líquida, olha isso daqui, ela vai de 42 bi a 48 bi, ou seja, você está falando de mais 8 bi de margem do que a gente tinha no ano passado, o que é muito bom. A gente tem aqui receita com prestações de serviços crescendo um pouco menos, de 3 a 5%, um pouco mais contidas, despesas de 6 a 8%, o banco ainda está fazendo muito investimento em tecnologia, então isso vai puxar as despesas realmente, e a parte de seguros crescendo de 6 a 8%, um pouco mais tímido, porque com a queda da Selic é esperado que a seguradora lucre menos ou pelo menos cresça menos. Então, ainda assim, gente, é um guidance muito bom para 2026. Continua crescendo os resultados, continua crescendo com consistência. Eu acho que 2026 vai ser um ano muito bom para o Bradesco.
Olhando para a performance da ação aqui em 5 anos, a gente vê que a ação só subiu 35%, ou seja, de 5 anos para cá, ela praticamente ficou de lado, mas quem comprou em 2022, 2023, pegou uma baita valorização. Em 12 meses a ação sobe 77% para R$ 17,80. E aqui, sendo sincero, eu sinto muita saudade da época em que o Bradesco estava aqui na casa de R$ 10. Sim, deveria ter aproveitado mais, deveria ter investido mais em Bradesco. A R$ 10 estava realmente uma barganha. E eu acho que isso é uma coisa que você tem que ter em mente, gente. Você que está investindo, você tem que comprar boas empresas em momentos ruins, em momentos em que o lucro cai. Aqui, gente, o Bradesco estava lucrando 18 bi. A expectativa é que o banco nunca ia se recuperar. E aconteceu. É natural. Você troca a gestão, isso acontece. Então, assim, mesmo após a alta, o banco ainda está 8 vezes preço sobre lucro, a média é 9,10, tá uma vez o valor patrimonial, ou seja, começou a bater o ROI, né? Então ela vai para o valor patrimonial e tá com dividend yield de 7,3%. E você vai me perguntar, tá, Gustavo, mas ainda vale a pena comprar Bradesco? Qual que é o retorno esperado? E aqui eu fiz uma continha. Então, hoje, o banco está valendo, como eu disse para vocês, 190 bilhões. O lucro esperado de 2026 é na casa de 28 bilhões. Pensando que ele pague metade disso em dividendos, vai dar um payout de 7 desculpa, vai dar um dividend yield de 7,4% para você que é acionista. E aí, fazendo a fórmula do crescimento esperado, que é o ROI, que hoje está na casa de 15, 16%, vezes um menos payout, a gente tem um crescimento aqui de mais 7,8% esperado para a ação. Isso é um crescimento sustentável, tá? Eu acredito que o banco pode entregar um crescimento mais alto, o que com isso mudaria o retorno esperado do banco. Hoje, então, a gente teria um retorno esperado de IPCA mais 9,4, tá? E para você que não sabe como é feita essa conta, a gente faz assim: você pega o dividend yield, multiplica junto com o crescimento esperado, então 1 mais 7,4, aqui 1 mais 7,4%, vezes 1 mais 7,9%, e aí você vai pegar isso daqui e vai dividir por 1,06, que é a inflação. Então, assim você tem um retorno real de 9,4%, o que é um retorno muito bom. A gente vê que IPCA mais 6, IPCA mais 7 bate tudo na bolsa. Então, hoje você ainda tem a oportunidade de comprar Banco Bradesco a IPCA mais 9. E aqui eu trago para vocês o meu preço teto, tá? Meu preço teto não é o de vocês. A 8 vezes preço sobre lucro, que ele deveria valer R$ 21,12, tá? Porque a média dele é 9 vezes preço sobre lucro. Ou seja, eu tô pedindo um desconto em relação a esse preço sobre lucro. Com isso, eu tenho uma margem de segurança de 15,7%. Ainda tem espaço para investir em Bradesco, mesmo depois dessa alta. Então, senhores, o vídeo de hoje foi isso. Queria agradecer a atenção de vocês. Não esqueça de curtir, se inscrever, ativar os sininhos, tá bom? Comenta aqui se você tem Bradesco, se você pretende investir em Bradesco, tá? E o que você quer ver para os próximos vídeos aqui do canal. Bons investimentos e até a próxima!